Bom, graças e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal do professor Pastor Rafael Rocha. Nosso canal é um canal acadêmico e a gente está passando agora por um processo chamado um processo de fases de debate. Então, a gente, nos últimos dias atrás, tivemos o debate do professor José Ferreira com o professor Maxwell. Agora nós estaremos com um debate hoje com o professor Helry do canal Evangelho Integral e o professor Maxwell. E o tema será um tema escatológico sobre o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao 17, que é o texto de delimitação que estarão discorrendo cada um dos debatedores. Eles terão 2 tempos de apresentações iniciais, cada um, depois 5 minutos de desenvolvimento daquilo que eles vão apresentar em torno do texto em apreço, e depois estarão cada um em períodos de 5 minutos desenvolvendo, argumentando, réplicas, tréplicas, e assim sucederá o debate em todo momento da live. Mas, antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever em nosso canal, clicar no sininho para receber todas as notificações, para que aumente o algoritmo do nosso canal e o YouTube identifique relevância em nossos vídeos. Deixe seu comentário e agora compartilhe o link desse debate com todos os grupos de WhatsApp que você conheça, para que, de fato, o nosso canal venha a cada dia mais ter inscritos e assim a gente possa transmitir melhor conhecimento. Quero dizer que também, a partir do dia 29, na próxima terça-feira, terá um outro debate entre o professor Euler Lopes de Grego e o professor de Grego também, José Ferreira ou Ferreirinha. Então, nessa série de debates, a gente vai ter vários debatedores e, no final, vai ter aí uma entrevista com o doutor Edson de Faria Francisco, um linguista e produtor de obras acadêmicas aqui, um dos maiores hebraístas do Brasil, o maior defensor do texto maçorético do mundo. Então, a gente vai estar entrevistando ele aqui e o nosso canal é nessa pegada. Introdução inicial, a gente vai estar colocando aqui 2 minutos. Professor Helry, se apresente, diga quem o senhor é, aonde o senhor mora, qual o seu canal, o seu trabalho. Pessoal, graça e paz aí para todo mundo. Eu sou o Helry Alves, do canal Evangelho Underground. Você pode me encontrar aqui no YouTube, o canal com esse nome, ou você pode me encontrar também a partir da minha conta comercial no WhatsApp, que é esse número que está aparecendo aí na tela para vocês, certo? Eu sou técnico em transações imobiliárias, credenciado. Inclusive, se você quiser comprar ou vender algum terreno em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Aragoiânia, enfim, entre em contato comigo, tá bom? Serviço de qualidade, ok? Eu também sou psicanalista, então se você está precisando de algum atendimento na área da saúde mental, relacionado, por exemplo, a traumas, carga exacerbada de estresse e outros, depressão, síndrome, enfim, entre em contato comigo. Se você falar que assistiu esse vídeo no canal do professor Rafael, você vai ganhar um desconto, tá bom? Sou teólogo autodidata também, já escrevi aí até então 9 livros de teologia, autorais registrados, tudo bonitinho, conforme manda o figurino. E também sou professor de curso de teologia, curso livre de teologia geral, e também tenho um curso específico de escatologia. Ambos já estão concluídos, ou seja, se você quiser adquirir, você já adquire e já começa a estudar de imediato. Os cursos contam com PDFs e videoaulas, e você pode fazer os cursos completos pelo seu celular, tá bom? As consultas na área da psicanálise são consultas online também, via videoconferência. E hoje eu vou estar aqui no canal do professor Rafael defendendo a posição pós-tribulacionista no texto, a perícope que a gente delimitou aí, que é 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 15 até o 17, e até então é isso. Agradeço aí pela oportunidade. Professor Maxwell, 2 minutos para a apresentação. Shalom Adonai, professor Maxwell Alves aqui. Sou do estado de Alagoas, cidade de Arapiraca, uma cidade aproximadamente um pouco mais de 234 mil habitantes. Sou bacharel em teologia, logo sou professor de teologia, com ênfase nas matérias homilética, exegese, hermenêutica e escatologia. Sou também professor de grego e hebraico bíblico, com ênfase em gramática.
tenho 33 anos, sou pai do Gabriel, e será uma honra estar aqui defendendo a visão pré, e de antemão estou aqui para não só defender aquilo que eu acredito, mas também aprender com meu nobre amigo, professor Helry, porque ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender, e ninguém também é tão leigo que não tenha nada a ensinar. Então, aqui eu quero expor aquilo que eu acredito dentro da realidade contextual bíblica, seguindo as regras gramaticais, e será uma honra. Desde já, já peço que você compartilhe essa live nos grupos, etc. E quero mandar aqui um abraço para o grupo Refúgio Teológico, a todos os teólogos, mestres ali, e também Didascalia, o grupo do meu amigo professor Leonardo Andrade, e também não posso esquecer do grupo Teologar, do meu amigo Sampaio, senão ele me cobra depois. E é isso. Beleza, então, nesse momento agora, nós teremos 5 minutos para a introdução e da tese que vai ser apresentada, da defesa que vai ser feita em torno de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 15 ao 17. Então, estarei aqui sendo profundamente preciso na questão de contagem de tempo, porque o nosso tempo é escasso. Então, gostaria que os debatedores, quando eu dissesse ok, eles já pudessem entender que já acabou o tempo, não fico, a gente diz ok, aí depois, não, mas espera aí, não, ok é ok. Ok não dá mais tempo, porque tem que ser cronometrado esse tempo aqui. Então, 5 minutos, professor Helry, fique à vontade. Certo. Professor Rafael, tem como, por favor, o senhor compartilhar aí na tela? Tem sim. Eu mandei aí, vê por favor se chegou. Certo. Vamos lá. É um documento de PDF. Aí eu mandei para o senhor aí. Aproveitar a oportunidade aí também, eu esqueci de citar meu nobre oponente aí, que é uma honra estar debatendo com o professor Maxwell. Com certeza a gente vai aprender e ensinar também. Quem está assistindo vai aprender, sim, alguma coisa aqui com esse debate, é uma honra. Tá bom? Professor Rafael, eu tô pronto, assim que o senhor der o sinal verde aí, eu começo. Não, já está compartilhado. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 17, nós temos. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os que ficarmos vivos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o texto. Agora eu quero explicar aqui para vocês, seja você pré, seja você meso, preterista, parcial, radical, pós, enfim. Eu gostaria muito que você prestasse atenção aqui na minha explicação antes de você tirar qualquer conclusão. Ok? Vamos lá, versículo 15. Nós temos o seguinte: os que ficarmos até a vinda. Essa vinda, naquilo que nós temos por originais, os dois nobres professores aqui presentes sabem disso melhor que eu, essa vinda está escrita com a palavra parousia, que quer dizer a vinda visível de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não está dizendo que ele vai surgir, aqui o termo não é outro, o termo é parousia. Eu até coloquei aqui em vermelho, certo? E o texto continua e diz que nessa parousia, aqui no versículo 16, assim que ocorre essa parousia,
que é a segunda vinda visível de Cristo. Jesus desce. Aqui nós temos a palavra katabaino. O texto não está dizendo que ele surge, que ele aparece. O texto está dizendo que ele desce. Essa palavra katabaino é a mesma usada para se referir à Nova Jerusalém que desce do céu lá em Apocalipse. Tá bom? Então, eu não estou dando opinião. Eu estou expondo aquilo que o texto diz. Isso não é a minha opinião. É o que o texto diz. Eu não estou aqui para opinar. Eu estou aqui para mostrar aquilo que o texto diz dentro da interpretação correta. Então, nós temos a parousia, no versículo 15. Aqui no versículo 16, nós temos dizendo que Jesus desce, que é essa palavra katabaino. Perdão se eu estiver cometendo algum equívoco na pronúncia. E aí nós temos também isso aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós temos a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Lembrando que os crentes do Antigo Testamento, que obviamente já faleceram, né? Os salvos do Antigo Testamento também são salvos em Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Mas aí já necessitaria uma explicação um pouco mais detalhada acerca disso. Tá? Então, nós temos parousia no versículo 15. Versículo 16, Jesus desce, está aqui, ó, katabaino. Nós temos a primeira ressurreição. E no versículo 17, nós temos aqui, ó, harpazo, que é o arrebatamento. Certo? Então, nós temos aí esses elementos que comprovam, depois eu quero direcionar algumas perguntas, quando estiver na hora certa, algumas perguntas para o professor Marcos Suel. Professor Rafael, eu tenho quanto tempo ainda? Será que eu ainda tenho pelo menos 2 minutos? Apenas 1 minuto. E aumente mais o seu áudio, que está um pouquinho baixo. Ok. Então, eu vou ler só essa observação aqui e já entrego a oportunidade. Veja que o texto mostra, de forma progressiva, a ordem dos acontecimentos. Ou seja, na parousia, que é a segunda vinda, Jesus desce. Na descida dele, ocorre a primeira ressurreição. E após essa ressurreição, temos o harpazo, que é o arrebatamento. Uma outra coisa interessante, só para finalizar, é que o apóstolo Paulo não deixa a ideia inequívoca de que estaria vivo na ocasião do arrebatamento. Tanto é que ele deixa bem claro, nós quem? Os que ficarmos vivos. Ele não está dizendo que estaria vivo. Ok. Bom, agora 5 minutos aí o professor Marcos Suel fazendo exposição do seu conteúdo nesse momento. Bom, antes de mais nada, já que o nobre ele já leu o texto, eu vou poupar aqui a leitura do texto. Depois nós adentramos com maestria nesse texto. Mas eu quero trabalhar aqui a questão da doutrina da iminência, porque eu sou pré. Primeiro, eu sou pré porque a igreja tem promessas de não passar pela grande tribulação, Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9. Então, com base em Apocalipse, principalmente Apocalipse, então a igreja não passa pela grande tribulação. Isso é uma promessa, e está ali a preposição é, que nós podemos trabalhar ao longo do debate, se for possível. Outra questão também, nós vemos que Jesus fala da doutrina da iminência. Então, veja Mateus capítulo 24, versículo 42. Olha o que ele diz. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Só isso aqui já nos mostra que devemos estar sempre em vigilância. Então, eu entendo aqui uma doutrina da iminência. Aí, o versículo 43, ele continua. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso aqui está dentro de um contexto escatológico. Logo, se o arrebatamento, ou melhor,
Se o arrebatamento, na visão pós, é depois, ou seja, a igreja passa pela grande tribulação, então como que explica esse texto aqui? Já começamos por aqui. Então, é uma questão que eu quero trabalhar. Outra questão, por que eu sou pré-tribulacionista e não sou pós? Porque a igreja tem uma promessa de morar no céu. Segundo o Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 1, 2 e 3, que se possível também eu quero trabalhar, nós temos ali uma promessa que Jesus diz, na casa de meu pai existem muitas moradas. Ele não foi fazer morada, existem muitas moradas. E também quero trabalhar o contexto cultural, se possível, para que possamos entender. E outros versículos aqui, como Lucas, capítulo 21, versículo 36, Marcos 13, 35 e 36, 1 Tessalonicenses 1, 10, 5, 2 e 9, como eu já citei, Apocalipse 3, 3, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, onde fala sobre a questão daquele que, o Espírito Santo que tira a igreja, né? Ou melhor, que arrebata a igreja, e lógico, com ênfase no texto aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir dos versículos 15 por diante. Quero trabalhar também o verbo apante-se, que é um verbo onde eu quero aqui mostrar de forma gramaticalmente e culturalmente que não é possível que a igreja desça. O nobre Helder, ele comentou algo que é interessante, ele diz que, segundo o verbo, né, ele usa o verbo aí, qual é o verbo que ele usa? Katabesetai. Está conjugado no verbo, um verbo futuro, indicativo, voz média, terceira pessoa do singular. Ele usa que esse verbo descerá. A pergunta é, na onde que no texto também, né? Lógico, no momento certo irei fazer a pergunta, mas na onde que no texto diz que Cristo desce até a terra? O texto nem diz que ele desce até a terra, mas eu consigo provar de forma gramatical e culturalmente que ele vem até as nuvens e sobe, e é sobre isso que eu quero tratar aqui de forma gramatical, com muita humildade, quero expor aquilo que eu acredito. É isso. Ainda tem um minuto, professor. Beleza, eu tô sendo justo aqui com relação ao tempo. 5 minutos, 5 minutos. Professor Helder, 5 minutos. Bom, eu gostaria de pedir que o meu debatedor, o meu opositor, fosse recíproco, porque eu estou trabalhando o texto que a gente combinou de debater. Porque se a gente for brincar de salada de versículos isolados, nós vamos ter problemas e nós vamos ter que remarcar vários outros debates, um debate para cada versículo, ok? O nobre professor Maxwell falou de Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10 não fala de arrebatamento da igreja, se você levar em conta o contexto. Só fala de arrebatamento se você levar em conta o versículo isolado. Mas esse não é o texto que nós estamos debatendo aqui. Então, eu teria que ter um tempo para explicar Apocalipse 3:10 aqui também. Por que João várias vezes usa a palavra tlipsis no Apocalipse para tribulação, e em Apocalipse 3:10 ele não usa a palavra tlipsis? Por que João usa megastlipsis para grande tribulação no Apocalipse, mas em Apocalipse 3:10 ele não usa nem megas e nem tlipsis? Por que em Apocalipse 3:10 não temos harpazo, que é arrebatamento? Então, fazer tal tipo de inferência e dizer que ali fala de arrebatamento é complicado. Porque se a gente for pegar o versículo isolado, eu também poderia usar Apocalipse 2:10. Ali está falando de tribulação. Mas Apocalipse 2:10 não vai servir de forma isolada, mas Apocalipse 3:10 serve. Aí complica, ok? Em João, onde ele fala de ir morar no céu, ali também não está falando de arrebatamento pré. E o céu que Jesus vai estar com nós não é o céu de agora. Nós sabemos que existem o céu de agora e o novo céu. Tá bom? Então, é complicado essa questão de ficar usando versículos isolados. Só para Apocalipse 3:10, eu precisaria de pelo menos 15 minutos, não vou ter isso, para explicar aqui. É por isso que eu falei, vamos debater em cima de um texto específico. E o texto específico é 1 Tessalonicenses, certo? Mas vamos lá, o meu nobre debatedor também falou sobre a questão da iminência.
O pós-tribulacionista acredita na iminência, mas na iminência programada, e não na iminência aberta. O que é uma iminência aberta? Olha, qualquer dia desses eu vou visitar o professor Maxwell na casa dele. Iminência aberta. O que é iminência programada? Professor Maxwell, a partir do mês tal, a partir de agosto, eu posso comparecer na casa do Senhor a qualquer momento. É o que Jesus fala. Após o cumprimento de todos esses sinais, Marcos 13, 29, após o cumprimento de todos esses sinais, eu volto. Que dia e hora? Não sabemos. Mas sabemos que é depois do cumprimento de todos os sinais. Se ele volta antes do cumprimento de todos esses sinais, ele faltou com a verdade e nós não acreditamos nisso. Ok? Eu gostaria de saber se eu posso dirigir perguntas ao meu opositor ou ainda é cedo. Pode dirigir, se eu tenho 2 minutos ainda. 2 minutos. Eu vou estar compartilhando aí. O senhor pode estar colocando aí na tela, por favor. Certo. O senhor pode estar colocando aí na tela. A hora que o senhor der o ok, eu faço a pergunta. Tá, beleza. O senhor está compartilhando a tela aí, né? Isso. Pessoal, então, enquanto o professor Rafael compartilha a minha tela, eu gostaria que vocês entendessem que eu não quero, de forma alguma, ser desrespeitoso com o meu nobre debatedor, a quem eu gosto e respeito. Mas é que o debate é de um texto específico. E ele fez a famosa salada de versículos isolados. Tela compartilhada. Com todo respeito. Vamos lá. Eu tenho aqui algumas perguntas. Eu vou dirigir a primeira pergunta para o meu debatedor, para o meu opositor. Depois, se der tempo, eu faço as outras. A pergunta é: onde podemos encontrar no texto, objeto de estudo, perícope delimitada, onde podemos encontrar no texto um espaço de tempo de 7 anos entre a parousia do versículo 15 e o harpazo do versículo 17? Porque, geralmente, o pré-tribulacionismo afirma que vai ter um espaço de tempo de 7 anos, ou, se o senhor quiser, pode usar o espaço de tempo de 3 anos e meio também, não tem problema. Onde existe esse espaço de tempo de 7 anos entre a parousia do versículo 15 e o harpazo do versículo 17? Onde o senhor encontra esse espaço de tempo no texto específico que nós estamos debatendo? Muito obrigado. Tenho mais alguns segundos? 5 minutos agora para o professor Maxwell, tá? Bom, primeiramente, meu nobre professor Helry, estamos sim alienados ao tema. Não vou trabalhar os textos de forma exaustiva, os textos pelos quais eu citei aqui, mas eu entendo que, se tratando do texto específico de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 15 e posteriores, não dá para ficar só nele. Como que eu vou trabalhar, fazer um paralelo de versículos? Então, eu preciso fazer um paralelo de versículos. Lógico, eu não vou trabalhar a questão de forma exaustiva. Por exemplo, a pergunta do Senhor faz com que eu vá para Daniel 9, os capítulos 24 a 27. O Senhor pergunta aqui dentro do texto, onde que está um espaço da parousia para o harpazo? Onde que está no texto aqui? O texto está falando? O texto diz isso? Primeiro, o texto fala quem ouvirá a trombeta ou quem tocará? O texto não fala sobre isso, mas nós conseguimos, pela teologia sistemática, elaborar essas respostas de forma saudável. Então, a pergunta do Senhor, ela é muito específica nesse texto. Bom, agora, quando o Senhor diz, você tem que mostrar aqui, eu tenho que remeter às 70 semanas de Daniel. Ou seja, aí, qual é a minha resposta? Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Lá fala de 70 semanas. 69 semanas foram cumpridas, mas tem uma em aberto. Então, essa semana em aberto foi quando a igreja entrou. A igreja entra. Então, está parado, o tempo está parado. Então, para que Deus possa executar esse plano de forma completa, é necessário que ele arrebate a sua igreja.
a não ser que o Senhor me mostre qualquer versículo da Bíblia, qualquer um, onde Deus executa 2 planos de uma só vez. Deus não executa 2 planos de uma só vez. Agora, veja bem, já no sentido da sua resposta aqui, como eu já te expliquei. Agora, veja bem, quando você me faz essa pergunta específica no texto, eu poderia também te fazer uma pergunta em Mateus 24, 31, onde que ali tem arrebatamento? Mas por inferência, pelo conhecimento, você não coloca lá? Você simplesmente não chega lá e coloca essa expressão de arrebatamento? Mas lá não tem. No versículo 31, está falando de parousia lá também não tem. Então, você, de uma forma ou de outra, precisa, não você como a sua pessoa em si, o pós, tá bom? Como você falou, é um debate entre professores que realmente nós estamos aqui para isso. Então, dentro da sua pergunta, a resposta fica subentendida dessa forma. Mas tem algo interessante que eu quero trabalhar aqui de forma bem sucinta. O texto, como você vê aqui, deixa eu pegar aqui a Bíblia, no versículo 5 e o capítulo 5, ou melhor, o capítulo 4 e o versículo 16, vai falar sobre apante-se. Logo, isso nos diz o quê? Que vamos encontrar com o Senhor. Não é o verbo. Aqui é encontro, é o substantivo. Eu gostaria de fazer uma pergunta ainda, já devolver para você. Como você enxerga esse encontro? E na onde está dizendo no texto que a igreja desce? Com gentileza. Você ainda tem 2 minutos, professor Maxwell. Não, ok. Pode passar para ele, não tem problema. 5 minutos, professor Helder. Está mudo o seu áudio. Oi, alô, som. Tá ouvindo aí? Aumente bastante seu som do áudio, entendeu? Eu vou conversar mais perto aqui da câmera. Certo. Parabenizar aí o meu opositor pela oratória, e se expressa muito bem, como eu já esperava, não é nenhuma surpresa para mim, tá bom? Mas vamos lá. Eu topo a gente fazer um debate específico posteriormente sobre as 70 semanas de Daniel, porque eu não acredito da forma que o pastor acredita, que o professor acredita, certo? As 70 semanas de Daniel já se cumpriram, é o que eu defendo. Com ele, a gente pode debater isso aí depois. Ele também cita Mateus 24. Eu posso debater Mateus 24 com ele depois de forma específica, certo? Tenho um estudo elaborado, inclusive tenho uma videoaula completíssima sobre Mateus 24, versículo por versículo, respeitando o historicismo, enfim, tudo. Quem quiser também ter acesso a essa videoaula pode entrar em contato comigo. Eu faço um desconto para quem está assistindo esse vídeo. Posso debater com o professor Maxwell Apocalipse 3:10 e provar no texto, sem opinião. Sem opinião, não quero dar opinião. Eu posso provar no texto, no contexto de Apocalipse, que Apocalipse 3:10 não fala de arrebatamento. Aliás, eu acho que o professor Maxwell também pensa dessa forma, pelo menos ele deu a entender isso em algumas postagens recentes dele, mas não vem ao caso, ele pode mudar de ideia quando ele quiser. E a gente pode debater também João 14, pode debater o assunto que ele quiser, mas de forma específica. Aqui é 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde foi consenso, a gente escolheu, ok? O professor pergunta acerca dessa subida, onde nós vamos encontrar Jesus. Enfim, o texto está dizendo que nós vamos encontrar Jesus nos ares. É o que o texto está dizendo, não é opinião minha. E o texto diz que nós vamos estar para sempre com ele. Aí nós usamos da lógica abdutiva. É o texto que está dizendo. Nós vamos encontrar Jesus nos ares e vamos estar sempre com ele. Quando Jesus desce e inaugura o milênio, onde Jesus está? Na terra. Depois desse milênio, onde Jesus está? Novo céu. É aí que estaremos com ele. O texto deixa claro que vamos encontrar Jesus nos ares. Nos ares. E estaremos com ele. A pergunta que eu faço é: onde Jesus estará, então, no ato dessa parousia? Se a Bíblia diz que ele está descendo. E é impossível o Senhor encontrar um espaço de 7 anos. Por mais que o Senhor faça um paralelismo com Daniel, é impossível o Senhor inserir um espaço de 7 anos entre a parousia do 15
e o Harpazo do 17. Inclusive, o senhor está cometendo um equívoco. Com todo respeito, eu estou sendo assim bastante enérgico, mas todo mundo sabe que eu respeito e gosto bastante do professor Maxwell. O senhor está cometendo um equívoco, porque o senhor está começando a partir do versículo 17. O senhor coloca o Harpazo e alguns anos depois a parousia do 15. Mas a perícope delimitada não começa no 17, ela começa no 15. E no 15 nós não temos Harpazo, nós temos parousia. Essa seria uma ótima pergunta para o senhor. Por qual motivo o senhor começa no Harpazo ao invés de começar pela parousia? Porque no pré que o senhor defende, primeiro vem o Harpazo do 17. Depois é que vem a parousia do 15, ou seja, de baixo para cima. Outra coisa, já que a gente está usando de lógica abdutiva, eu vou fazer o mesmo, mas sem fugir da perícope, que a gente delimitou aqui no debate. Porque eu preciso ser honesto com o senhor e com os nossos telespectadores que nos honram aí com a sua audiência. No texto de 1 Tessalonicenses diz que primeiro ocorre a ressurreição dos salvos, depois o arrebatamento. Já que o senhor diz que esse arrebatamento é antes da grande tribulação, então a primeira ressurreição também tem que ser antes da grande tribulação. E onde nós encontramos primeira ressurreição antes da grande tribulação? Não existe. Primeira ressurreição está em Apocalipse capítulo 20, que é depois da grande tribulação. E mais uma vez, o senhor começa de trás para frente. O senhor começa o Apocalipse do 20 para trás, porque para o senhor primeiro vem a primeira ressurreição do capítulo 20 e depois a grande tribulação, etc. Está errado, está equivocado. Espero ter respondido a pergunta que o meu nobre debatedor dirigiu à minha pessoa. Peço perdão se eu estiver sendo enérgico demais ou algo nesse sentido. Todo mundo sabe que isso aqui é questão de debate, né? Não quero de forma alguma desrespeitar o meu opositor nem os telespectadores, tá bom? Eu só quero fazer com que o debate seja honesto e fique no texto que a gente combinou, que foi aceitado previamente, tá? Se eu posso dirigir a pergunta, então eu quero que o pastor Rafael coloque aí para mim, por favor, aí na tela, né, o material aí, que eu quero dirigir a pergunta para o professor Maxwell. Um minutinho só, né, que já praticamente está encerrando. Ok, em um minuto eu faço. A pergunta é, professor Maxwell, a pergunta é, o texto também diz que o arrebatamento é após a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Onde existe, pessoal, esse material que eu estou compartilhando é de minha autoria, então não teremos problemas com direitos autorais. A pergunta é, o texto também diz que o arrebatamento é após a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Onde existe uma primeira ressurreição antes da grande tribulação na Bíblia? E se existe uma primeira ressurreição antes da grande tribulação na Bíblia, então o que seria aquela primeira ressurreição que ocorre depois da grande tribulação em Apocalipse 25? Agradeço. 5 minutos, professor Maxwell, fique à vontade. Bom, vamos lá. Sim, exatamente. A gente delimitou exatamente essa perícope, como nós combinamos. Só que você precisa entender, nobre Harold, e pode ficar à vontade em fazer paralelos de texto, como estou falando. Vou responder as suas perguntas de acordo com aquilo que eu, como pré, entendo, e também de acordo com a Bíblia. Então, vamos lá. Nesse versículo, está falando no versículo 16, ou melhor, capítulo 4, versículo 15, vai dizer o seguinte, de 1 Tessalonicenses: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Primeiro eu quero aqui falar sobre algo que você comentou no começo, que Paulo não se incluía, me perdoe, ou talvez me corrija depois, não se incluía no meio dessas pessoas, mas ele vai falar, nós, aqui é um plural, ou seja, nós os que ficarmos vivos, porque ele acreditava que o arrebatamento era naquela geração. Mais uma vez, fica comprovado que Paulo aqui, por inferência e interpretação minha, ele simplesmente acreditava que Jesus iria voltar naquela geração. Aí ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu
que é exatamente aquele verbo que eu te falei. Agora veja, que quando ele diz descerá, ele não diz que Jesus descerá à terra, não diz, a não ser que você me prove aqui, eu faça aí um paralelo dentro das regras gramaticais e hermenêuticais, mas até então eu não consigo enxergar dessa forma. Aí ele continua, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos, 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Mais uma vez, ele não diz quem toca a trombeta, quem ouve a trombeta. Simplesmente não diz. E com a trombeta de Deus. Aí aqui me remete a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Paulo lá não fala de vinda, não usa o termo vinda, não usa o termo, ou melhor, parousia, muito menos, ele usa haripatso. Mas ali nós não entendemos que tem arrebatamento? Lógico que sim. É um contexto soteriológico. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiro acontece a ressurreição de Cristo, que é a primícia. Então, vamos excluir. Cristo já ressuscitou. E quem é que vai ressuscitar? Os mortos. Onde que acontece essa ressurreição? O Apocalipse vai falar de uma ressurreição, de duas. Uma para salvos e outra para os que morreram sem Cristo. Logo, no arrebatamento, fica subentendido que acontecerá essa ressurreição. Ou seja, eles irão ressuscitar. Depois, nós, Paulo, ele está simplesmente se colocando no meio. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aí aqui ele vai usar o termo haripagesometa. Haripagesometa, verbo futuro do indicativo, voz passiva, primeira pessoa do plural. Então, é aqui que eu vou trabalhar com você. Vou trabalhar com você aqui. Aí, o que é que ele usa? Ou seja, a igreja aqui é voz passiva. Logo, Cristo é voz ativa. Observe onde é que eu vou chegar. Portanto, quando eu uso o termo, quando ele diz aqui, ao encontro de Cristo nos ares, ele está dizendo, o apóstolo está dizendo, que nós vamos ao encontro nos ares, mas ele não diz que volta em lugar nenhum aqui, a não ser que o senhor me mostre. Não diz que volta, mas eu não vou ter mais tempo agora. Tem mais tempo ainda, pastor? Um minuto ainda, um minuto. Um minuto. Então, agora eu quero te fazer uma pergunta. Dentro desse verbo, dentro do texto aqui, você já sabe que aqui o arrebatamento significa literalmente tirar, arrancar, arrebatamento. Isso aqui não vamos trabalhar. Mas, quando ele usa ao encontro, a palavra que ele usa aqui é apântesis. Apântesis, que é ao encontro. Permita aqui, rapidinho, eu tentar encontrar aqui. Ou seja, mortos em Cristo. E eu vou te provar aqui, gramaticalmente e culturalmente, que a igreja sobe. E você verá isso. Junto com ele será levado nas nuvens à reunião, ou seja, é o substantivo, tá? No caso, o acusativo feminino singular. Ou seja, é objeto direto. É objeto direto, é isso que eu quero dizer. Então, eu quero que você me mostre no texto onde que a igreja desce. Já que você está delimitando o texto, onde que a igreja desce. E eu vou te mostrar que a igreja sobe, gramaticalmente e culturalmente. Ok. 5 minutos, professor Harry. Professor Rafael, por favor, compartilhe para mim o material. Já está aí para o senhor compartilhar? Vou estar compartilhando agora. Ok. Antes do senhor compartilhar, eu quero fazer algumas observações dentro do meu tempo acerca daquilo que o professor Maxwell diz. Pessoal, eu não acredito em primeira ressurreição dividida em etapa 1, 2, 3, 4, 5. Eu acredito conforme o texto. A primeira ressurreição em massa dos salvos. Por isso, eu não acredito nessa ideia pré-tribulacionista de que a primeira ressurreição é dividida em várias etapas, tal como também dividem a segunda vinda em etapas, para dar certo dentro da teologia deles. Outra coisa, o professor Maxwell, com todo o respeito do mundo, não respondeu a minha pergunta, ok? Foi muito bom na oratória, parabéns, foi bastante claro, dicção perfeita, mas não respondeu minha pergunta. Outra coisa,
O apóstolo Paulo não obrigatoriamente se incluía entre os que seriam arrebatados. Caso contrário, ele falhou e a inspiração fica em xeque. Ele deixa claro duas vezes, nós quem? Os que estivermos vivos. Ou seja, se não estivermos vivos nessa ocasião, então não veremos o evento dessa forma. Ele deixa bem claro duas vezes na perícope delimitada. Nós quem? Os que ficarmos vivos. Os que ficarmos vivos. Ele não se coloca obrigatoriamente entre aqueles que estariam vivos na ocasião do arrebatamento. Tanto é que ele não vai estar vivo aqui na ocasião do arrebatamento. Tá bom? 1 Coríntios 15. O professor Maxwell também usou. Né? Sim, 1 Coríntios 15, 51 e 52, fala que essa transformação ocorrerá mediante a última trombeta. Última trombeta. Onde ocorre a última trombeta antes da grande tribulação? Lembrando que nós não podemos confundir trombetas ritualísticas veterotestamentárias e trombetas escatológicas neotestamentárias. E lembrando que a última de 1 Coríntios 15 é essa de 1 Tessalonicenses, e não é a sétima do Apocalipse. Uma outra observação, ele fez uma diferenciação de primícia. Eu não falei de primícia, eu falei de primeira ressurreição, tá bom? E a questão da voz passiva, sim, essas pessoas serão ressuscitadas. Em momento algum eu disse que elas ressuscitam a si mesmas. Então eu não coloquei voz média no negócio, tá na passiva mesmo, ok? Então, feita as observações, professor Rafael, eu tenho quanto tempo para responder a pergunta? Eu vou responder rapidão. 2 minutos. Pode continuar. Ok. O professor Maxwell pergunta, onde diz no texto que Jesus desce? Bom, é o que está escrito aqui, quando fala que ele desce, né? Aqui, ó, descerá, catabaino, descerá. Da mesma forma, essa palavra é usada em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, se eu não me engano, para falar da Nova Jerusalém que desce do céu. E se está falando que desce, nós, por lógica abdutiva, entendemos que é para a terra. Olha aqui, ó. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. É a mesma palavra, é descer. Aí, onde eles estarão? Não sei se o professor Maxwell chegou nesse ponto, mas eu vou completar para encerrar a minha participação e fazer a minha pergunta. Onde eles estarão? É onde Jesus estará. Jesus estará no milênio, nós estaremos no milênio com ele. Ele entrará no novo céu, nova terra, nós entraremos com ele, porque o texto diz que nós vamos estar com ele onde ele estará. E onde ele estará no ato dessa descida? Pô, questão de lógica abdutiva. Certo? Vamos lá, então, para a pergunta que eu tenho que dirigir ao professor, que é uma pergunta que eu até já fiz aqui, quero Ok. Tempo vencido já, professor Harry. 5 minutos. Ok. Professor Maxwell. Bom, na verdade, o que o nobre Helry fez aqui foi uma inferência, quando ele diz que a igreja vai se encontrar nos ares e vai descer, ele fez uma inferência, ou seja, ele interpretou a seu bel prazer, porque o texto não fala isso. Aliás, gramaticalmente, nem pós e nem pré pode dizer nesse texto, usando a palavra apante-se, se desce ou se sobe. Quem fala isso é desonesto intelectualmente. Professor, mas você falou que vai defender. Agora eu vou defender. Só que vamos lá. Vamos trabalhar com termos. O verbo aqui, harpazo, como ele está aqui conjugado, como eu falei na voz passiva, é um verbo futuro do indicativo, voz passiva, né, que vem do verbo harpazo. Aqui está conjugado. Pegar, arrebatar, tomar força, arrancar, puxar. Beleza, tranquilo. Ou seja, o verbo é traduzido como alcançar, arrebatar, tomar força ou arrancar. Ocorre 14 vezes no Novo Testamento grego. Em todos os cenários, a ação é repentina, decisiva e além da capacidade de resistência daquele que é agarrado. Seja o contexto envolvendo agressão hostil, resgate divino ou transporte escatológico, a ideia é consistentemente a de remoção rápida. Ok, agora, quando eu quero trabalhar o verbo apântesis, que vem, ou melhor, o substantivo apântesis, que vem do verbo apantal, encontrar, aqui o substantivo é encontro.
Observe o que diz. É um substantivo, acusativo, objeto direto, feminino singular. Vou ser bem sucinto aqui. Qual a visão geral do termo? Segundo a concordância de Strong, a palavra traduzida como encontro, que é a pântesis, é encontrada apenas 3 vezes no Novo Testamento grego. Em cada contexto, descreve uma saída proposital para saudar uma pessoa importante que chega enfatizando boas-vindas, honra e acompanhamento. Embora os contextos sejam diferentes, parábola, narrativa de viagem e ensino escatológico, o ponto em comum é a recepção alegre de uma figura há muito esperada e o acompanhamento imediato dessa figura ao destino pretendido. Então vamos lá. Quantas vezes aparece o verbo apante-se no Novo Testamento? 3 vezes. Dentre elas vai aparecer em Atos, que eu já vou explicar. Agora veja bem, contexto cultural aqui, literalmente acolhendo um dignatário. Isso aqui é um contexto cultural. No mundo greco-romano, era costume que os cidadãos deixassem uma cidade e formassem uma delegação para encontrar um oficial visitante, benfeitor ou general vitorioso. Após cumprimentá-lo, o grupo se virava e o acompanhava de volta pelos portões em uma procissão comemorativa. A antiguidade judaica ecoa a prática de anciãos saírem ao encontro de reis ou heróis militares, que eu não vou entrar nessas questões, que eu não tenho tempo. Então, esse contexto esclarece cada ocorrência no Novo Testamento. Ou seja, o grupo que sai não parte permanentemente, mas retorna prontamente, acompanhando o convidado de honra pelo resto do caminho. Agora, veja bem, eu não estou dizendo que o senhor, como professor, defende isso, mas o pós, eu vou citar o nome aqui, por respeito à pessoa dele, o professor e doutor Carlos Augusto Vailate, ele disse que isso aqui favorece literalmente a igreja, ou favorece o arrebatamento pós. Só que veja bem, observe, como se você pegar Atos 28:15, vai dizer o seguinte: saíram para encontrar Paulo, mas logo voltaram para Roma. Observe, exatamente aqui é voz ativa, Atos 28:15. Quem estuda grego aí pode examinar. O mesmo substantivo, apântesis, está na voz ativa. Mas em Tessalonicense é a voz passiva. Ou seja, quem foi encontrar Paulo, foram eles que foram encontrar Paulo, encontrou Paulo e voltou. E voltou, como o contexto aqui que eu expliquei. Mas aqui dentro da perícope que nós estamos trabalhando, a igreja é voz passiva. Então, quem sai ao encontro da igreja é Cristo. Cristo sai com anjo, sai com trombeta. Ele vem receber a igreja. E, agora eu não tenho mais tempo, mas eu quero trabalhar a questão e mostrar aqui alguns argumentos, porque eu acredito que Cristo ele vem buscar a igreja, ou seja, gramaticalmente a igreja vai nos ares, e como Cristo ele é voz ativa, é ele que vem buscar a igreja e ele volta. Volta para onde? Para o céu. É onde ele estava. Então, através disso aqui, com muita humildade, sim, a igreja é voz passiva e a pântesis só mostra que, literalmente, Cristo vem buscar a igreja. Ok. 5 minutos, professor Helder. Seu áudio está mudo. Desculpa, eu quero fazer aqui algumas observações antes de entrar na minha explicação. Mais uma vez, parabéns aí ao professor Marcos Suel pela fala. A questão da falácia gramatical que o meu oponente está fazendo, certo? Ele está tentando usar da gramática para fazer a gramática dizer aquilo que o texto não diz. Aquilo que o texto diz está claro, e quando eu falo falácia, é no sentido de estratégia, não no sentido de má-fé, certo? Outra coisa, ele cita o professor e pastor Carlos Augusto Vailate, como se eu tivesse que acreditar da mesma forma que o Vailate. Isso é um equívoco e também pode ser classificado como falácia do uso do argumento da autoridade, certo? Eu não estou fazendo esse tipo de estratégia, não estou usando esse tipo de subterfúgio. Ele também usa Atos 28:15, que não é um texto que faz parte da perícope que a gente delimitou e aceitou de forma prévia para debater, mas eu posso estar debatendo isso com ele também posteriormente, se eu ainda estiver atuando na teologia. Todo mundo sabe que eu já estou saindo aí da teologia e tal. Outra coisa, ele fala da voz passiva e, mais uma vez, eu quero deixar bem claro que em momento algum eu coloquei o arrebatamento ou a primeira ressurreição em voz média. É lógico que é
É Jesus que arrebata essas pessoas. É lógico que é Deus que ressuscita essas pessoas. Em momento algum eu discordei de voz passiva aí no texto, tá bom? Isso é só para ficar bem claro. Da mesma forma que eles acusam o pós de bate-volta, eles também estão fazendo a mesma coisa. Ou seja, é um bate-volta. Jesus desce, vem até na metade do caminho, e a partir do momento que ele vem até a metade do caminho, ele volta. Então é um bate-volta também. Né? Só que nós entendemos que quando Jesus desce, ele desce para onde? Para Júpiter? Para Vênus? Ele desce para a Terra. Nós somos pré-milenistas históricos, o professor Maxwell é pré-milenista dispensacionalista, acreditamos em um milênio literal aqui na Terra. Então, Jesus desce, na parousia ele desce. O texto está dizendo que ele desce, certo? Eu quero perguntar ao professor Rafael quanto tempo eu ainda tenho. 3 minutos. 2 minutos agora, 2 minutos. Certo, 2 minutos. Então, eu quero que o senhor, por favor, compartilhe o meu material, que eu quero fazer a pergunta que da outra vez eu não consegui por decorrência do tempo ter estourado. Certo. Compartilhando. Vamos lá. Tela compartilhada. Eu quero fazer essa pergunta de número 3, lembrando que, mais uma vez, esse é um material de minha autoria, não teremos problemas com direitos autorais. A pergunta de número 3 que eu separei para o meu nobre opositor aqui no debate, o qual, mais uma vez, eu quero deixar claro que respeito e admiro, inclusive pela educação, ok? Pela intelectualidade, enfim. Terceira pergunta. Por qual motivo o defensor do pré, no caso, o professor Maxwell, começa a ler o texto, o objeto de estudo, de baixo para cima? Ou seja, por qual motivo o senhor, professor Maxwell, coloca o harpazo do versículo 17 antes da parousia do versículo 15? Porque o texto está sendo narrado de forma cronológica. Na parousia, Jesus desce, ocorre a primeira ressurreição e o arrebatamento. Mas o senhor diz que primeiro é o arrebatamento. E depois de um tempo é a parousia. Para evitar de fazer o uso paralelo de Daniel, nós não vamos ter tempo para debater Daniel, então eu quero perguntar isso aqui de forma específica no texto. No próprio texto, por qual motivo o senhor coloca o harpazo do versículo 17 antes da parousia do versículo 15? É isso aí, muito obrigado. Cinco minutos, professor Maxwell. Bom, meu nobre, o primeiro ponto a ser aqui observado, e bastante ético, quero ser bastante ético com o nobre, é que em momento nenhum eu começo a colocar simplesmente por último. Simplesmente, se eu disser que a vinda de Cristo acontece a vinda, por exemplo, se eu fizesse uma pergunta ao senhor, por exemplo, vou fazer uma pergunta, pode anotar aí, mas eu vou responder a sua. Como, mais uma vez, vou repetir, um paralelo de texto, ninguém vai entrar lá. Mateus 24, 31. Aparece algum termo parousia? Aparece algum termo arrebatamento? Mas o pós, não sei se é o caso do senhor, entende que ali tem um arrebatamento. Aí que fica a pergunta, se ali tem um arrebatamento, se sim, gostaria de saber da sua parte, então primeiro acontece ali um arrebatamento e a vinda vem depois, ou seja, reúne, aí depois Cristo desce. É a mesma coisa que acontece no pré. Primeiro vem o arrebatamento, depois vem a vinda visível, a parousia. Então, literalmente é isso. Quando eu leio aqui, dentro do texto, o verbo harpazo, juntamente com o substantivo apântesis, que o senhor falou que eu estava com falácias, né, que é algo dentro da hermenêutica, para quem não entende, isso aqui está dentro da hermenêutica, ninguém está aqui maltratando o outro, estamos falando de forma acadêmica, simplesmente eu estou literalmente usando a gramática, porque a gramática está me favorecendo, ok? E quem estuda gramática vai entender. Como a igreja é voz passiva, logo ela vai encontrar com Cristo nos ares. Ela tem poder de ir sozinha? Não tem. Ela não tem poder de ir sozinha. Ela precisa de um agente ativador, porque ela é voz passiva. Se ela é voz passiva, tem que ter um ativo. Não tem como, a não ser que fosse média. Entendeu? Aí Cristo encontra-se nos ares.
Ou seja, a vinda de Cristo, quando nós tratamos de arrebatamento, eu não quero pegar arrebatamento, não. Tenho que tirar. Arrebatamento é um subevento, como milênio, como ressurreição. É um subevento dentro do evento específico. Vinda. Por que milênio pode ser um subevento? Por que ressurreição pode ser um subevento? Por que a Batalha do Armagedon? Por que isso? Por que aquilo pode ser subevento, mas o arrebatamento, Haripados, não pode ser? Por quê? Então já fica essa questão aí. Já fica essa questão bem respondida para o senhor. E a questão que o senhor não simplesmente não quis explicar a questão, porque o senhor fez inferência onde a igreja desce, e eu falei para o senhor que eu iria provar gramaticalmente e culturalmente que a igreja, Cristo vem e a igreja sobe, e o senhor não consegue fazer isso no texto, por quê? O texto não favorece ao pós. Então aqui o pós, mais uma vez, fica subentendido que ele não tem resposta para isso aqui. Bom, já passa o tempo já. Ok. Não, falta 2 minutos. Falta 2 minutos na minha contagem aqui. Não, tranquilo, pode passar, tranquilo. 5 minutos, professor Henry. Ok, mais uma vez o pastor Maxwell, professor Maxwell, respeitosamente, vem com essa questão de voz passiva. Em momento algum eu coloquei voz média nos subeventos, seja a primeira ressurreição, seja o arrebatamento. Não coloquei. É óbvio, o texto está dizendo que a igreja é arrebatada. Jesus faz a igreja subir. E é óbvio que o texto está dizendo que essas pessoas serão ressuscitadas. Elas não ressuscitam a si mesmas. Em momento algum eu coloquei voz média em algo. Eu não sei porque essa obsessão em enfatizar essa questão da voz passiva que já está clara no texto. Não sei por que essa obsessão. Mas, enfim, é fato que a igreja sobe. Onde eu disse que a igreja não sobe, pelo amor de Deus? Nunca neguei que a igreja sobe. Tanto é que em 2 Tessalonicenses, já que o senhor gosta de fazer inferências e paralelismos textuais, em 1 Tessalonicenses, a palavra para essa reunião no alto é epissinagogue. O prefixo epi do alto, ali não é harpatzo, mas nós entendemos que é no alto, porque o apóstolo Paulo já deixou claro na primeira carta que é no alto. Então eu não sei por qual motivo o senhor está querendo colocar palavras na minha boca. Essa é uma tática que eu não considero muito saudável, ou às vezes pode ser que o senhor tenha feito isso de forma involuntária, ok? Outra coisa, não estou fazendo inferência. É só ver o texto. O texto diz que Jesus desce. O texto não diz que ele volta para o céu. O texto não diz isso. O apóstolo poderia muito bem ser específico nisso se houvessem duas ações. Mas não existem duas ações no texto específico. O texto mostra uma ação, que é a ação da descida. Agora, porque o texto não diz literalmente que ele vem para a terra, eu vou dizer que ele volta para o céu? Eu tenho que continuar na linha de raciocínio da ação. Isso é PNC, princípio da não contradição. Eu tenho que continuar no sentido da ação, a não ser que a ação seja quebrada. O texto não quebra a ação do descer. Então, Jesus, na sua parousia, na sua segunda vinda, porque parousia do versículo 15 é a segunda vinda visível, nessa parousia ele desce, catabaino, está no texto, a ideia de descida não é quebrada. Então, eu não posso mudar essa ideia, eu tenho que continuar na ideia de descida. E ele desce para a terra. Aí nós temos milênio, nós temos novo céu, que já seria aí outros assuntos, certo? Eu fiz a pergunta acerca da primeira ressurreição, o professor Maxwell não respondeu. O nosso tempo de debate já está encerrando, não sei se eu posso dirigir mais uma pergunta ou se a gente já vai para as considerações finais. Professor Rafael. Bom, pode dirigir. Pode dirigir mais uma pergunta? Então tá certo. Bom. Vamos lá. Vou gastar a minha pergunta, uma pergunta nova, que eu poderia fazer diferente, mas vou bater na mesma tecla da qual a gente já conversou no princípio. Onde o senhor vê 7 anos, agora dentro do texto, onde o senhor vê
7 anos de intervalo entre a parousia do 15 e o harpátio do 17, dentro do texto. Por favor, eu gostaria que o senhor fosse recíproco. Eu estou perguntando dentro do texto, a resposta precisa ser dentro do texto. Muito obrigado. Professor Maxwell, 5 minutos. Mas essa resposta, nobre Helry, eu já dei ao senhor. Da mesma forma que o senhor não consegue provar que a igreja desce nesse texto, quem consegue provar aqui, uns 7 anos aqui? O senhor consegue? Qual o pré que consegue provar aqui? Da mesma forma, o senhor não consegue provar que a igreja desce para a terra. Ou seja, a igreja, segundo inferência, ou melhor, sua interpretação, o que você falou, a igreja vai nos ares ao encontro de Cristo e desce. Me corrija se eu estiver errado. A igreja desce. Só que em momento nenhum o texto diz isso. Mas o senhor não consegue fazer isso? É como eu falei, a sua pergunta ela é muito específica e ela remete a um tema que, sim, eu aceito debater com você aí posteriormente esse tema. Será bem legal mesmo debater contigo, tá bom? Só assim você vai soltar suas pérolas. Vou obrigar você a soltar suas pérolas aqui. Bom, então perceba que aqui dentro do texto, mais uma vez, eu vou bater na tecla aqui. Eu não falei que você disse que era voz média, isso e aquilo. Eu estou falando aquilo que o pós, em geral, não estou falando diretamente com você, mas o pós não consegue defender gramaticalmente. Entendeu? Mais uma vez, eu quero repetir e já quero aqui trabalhar outra questão, para não ficar algo repetitivo, porque eu tô com alguém aqui que realmente é acadêmico. Parabéns aí, tem meu respeito, tá bom? É meu pós preferido, mas você vai virar pré no final. Então, veja bem, meu nobre. Algo interessante que nós vemos aqui, o texto colocou com cultura, por exemplo. Se eu trabalhar a cultura aqui, olha o que a cultura judaica diz, eu vou usar uma obra aqui bem acadêmica. Olha o que diz aqui. Neto, malabarismo, pois né, nobre, é fácil falar. A idade de casamento para as moças iniciava aos 12 anos. Olha que eu estou entrando na cultura aqui. Tipicamente, o noivado ocorria na casa do pai da noiva e era uma ocasião festiva com bênçãos, velas e celebração. Vou falar um pouco mais rápido para ganhar tempo, porque tem muita coisa aqui. Durante o período entre o noivado e o casamento, que poderia se estender por vários anos, a jovem permanecia na casa dos pais. Quando chegava o dia do casamento, depois da noiva estar adornada e perfumada para o grande momento, ela era então levada em uma procissão festiva até a casa do noivo, ou para a casa dos seus pais, caso o casal fosse morar lá. Ao cair da noite, a procissão iniciava e a noiva seria escoltada até a casa do noivo por uma multidão com tochas ou lanternas. O noivo saía para receber a noiva e a trazia para dentro de casa, onde as bênçãos e a celebração durariam até 7 dias. Em alguns textos, tanto o noivo quanto a noiva eram acompanhados por uma multidão pelas ruas até o local onde as festividades ocorreriam. Bom, isso aqui está uma obra de Klein, compreendendo todas as parábolas de Jesus. Eu estou usando exatamente porque eu acabei de fazer uma análise gramatical aqui, por isso eu estou embasando aquilo que eu acredito. Agora, já devolvendo o meu tempo aqui, que eu não preciso muito de 5 minutos, eu gostaria de fazer uma pergunta, e me desculpe se eu não respondi a sua pergunta de forma objetiva, tá bom? Mas espero aí que a gente possa ter outros debates, mas eu não consigo responder dentro da minha capacidade intelectual, eu não consigo responder, sou honesto, não consigo ver aqui 7 anos no versículo, mas consigo sim fazer um paralelo de texto, porque eu sou formado em teologia sistemática, ok? Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor aqui, como essas perguntas, como a igreja tem promessa para ir para o céu, João 14, aqui eu usei a cultura para exatamente tipificar o casamento de Cristo com a igreja. Eu gostaria de saber, na sua perspectiva, na visão pós, onde a igreja vai para o céu. E faço outra pergunta, que possivelmente o senhor pode trabalhar depois. E na visão pós, onde acontece o tribunal de Cristo, sendo que textos como 1 Coríntios, se não me falha a memória, 5:10, fala de Ubema. Então, isso aqui, os crentes têm que ser recompensados. Então, na visão pós, 2 perguntas. Onde a igreja vai para o céu e onde acontece o tribunal de Cristo. Muito obrigado.
5 minutos, professor Helder. Ok. Professor Maxwell sempre muito inteligente. É muito bom. É o tipo de debate que, se eu tivesse tempo, a gente ficaria aqui 2 dias. Isso é muito bom. Graças a Deus pela vida do senhor, professor. É o seguinte, vamos lá. Mais uma vez, a questão da voz passiva. Eu não conheço pós que coloca voz média no arrebatamento e nem na primeira ressurreição. Nunca vi um pós dizendo que aquelas pessoas ressuscitariam a si mesmas. Nunca vi um pós dizendo que a igreja sobe sozinha. Não, nunca vi pós cometendo voz média ali. Então, essa questão da voz passiva já está batida, certo? Outra coisa, questão cultural. Eu também faço exegese, e a gente entende dentro do conjunto da exegese, que não envolve só a gramática, tá bom? Na exegese, o senhor trabalha ótica, a semiótica, o senhor trabalha a questão da sincronia, diacronia, contexto histórico, silogismos, logicismos, e não apenas tradução de palavrinhas do grego para o português, tá bom? Outra coisa, o Tribunal de Cristo, que o senhor acabou de citar, eu não vou abordar porque não foi o tema estabelecido, pré-estabelecido. Eu teria que ter muito tempo para falar sobre o Tribunal de Cristo, que é totalmente diferente da visão que o senhor enxerga, ok? A questão das pérolas também, agora um parêntese, e já vou responder a pergunta que o senhor dirigiu à minha pessoa. Eu tive debates desmarcados por decorrência de agenda por parte do professor Matheus Rangel, que teve alguns problemas com a agenda e precisou desmarcar o debate que ele tinha comigo, e também ocorreu o mesmo com o professor Leonardo Andrade. Ele também teve alguns problemas com a agenda e precisou desmarcar o debate. Então, pode ser que eu esteja debatendo com eles posteriormente, e eu, óbvio, tenho que guardar algumas pérolas para esses 2 nobres, que também estão aí entre os melhores nessa questão da teologia aqui no Brasil, certo? Agora, vamos lá. O senhor pergunta para mim quando que a igreja vai para o céu. O senhor usa a passagem de João. Lá em João está escrito, virei outra vez. Esse outra nos remete à vez anterior. Não tem como eu voltar no Japão se eu nunca fui no Japão. Eu nunca fui no Japão. Harry, onde você vai? Eu vou retornar ao Japão. Ué, mas eu nunca fui ao Japão. Então, quando Jesus diz, virei outra vez, esse outra é no molde da primeira. E a primeira foi visível. Ele pisou na terra. Então, aquele céu que Jesus fala em João não é o céu de agora. É o novo céu. Então, a igreja vai ser arrebatada nos ares, certo? Aí o texto dá a ideia de descida, que é catabaino. O texto não quebra a ideia de descida, então não existe uma ação contrária. PNC, princípio da não contradição. A ideia contrária ocorre quando o texto quebra a ideia central. A ideia central da descida não é quebrada, então ela continua. Ele continua descendo. Questão de lógica simples, básica. Então, ele desce. E aí nós temos milênio e novo céu. Ou seja, é para o novo céu que a igreja estará com Cristo. E não no céu de agora, porque a Bíblia não traz margem para isso. E agradeço aí a oportunidade. Já encerrou aqui o tempo. Bom, beleza. Acredito que os dois desenvolveram e concluíram tudo o que tiveram que concluir num período de tempo estabelecido para que o debate acontecesse. Agora, estarei dando aqui 2 minutos para cada um fazer suas considerações finais e, obviamente, professor Maxwell, fique à vontade para suas considerações finais. Bom, primeiramente eu quero gratular a Deus pela minha vida, pela vida do mediador, pastor Rafael Rocha, que Deus continue abençoando seu ministério, pela vida aí do professor Helder, muito satisfeito pelo debate, tá bom? Muito educado, assim, é isso que eu procuro debater. Como vocês sabem, eu sou mais formado na área aí de grego, hebraico, mas eu resolvi sair para os debates, para expor aquilo que eu acredito e ver se eu consigo encontrar realmente apoio gramatical. E o nobre Helder aí me ajudou muito hoje. Então, espero que venham mais debates aí, com fé em Deus. Quero só tenho a agradecer a Deus e dizer o seguinte, que nesse momento, antes de terminar a live, é riscado, como diz o Matuto, é riscado, aconteceu o arrebatamento e nós todos seremos arrebatados agora, antes de terminar a live. Então, bom, brincadeiras à parte, mas o que eu quero
deixar que, independente de ser pós ou ser pré, nós temos que estar sempre vigilantes. Não adianta você ser pós, estar com a vida toda errada diante de Cristo. Então, essa questão de pós e pré vai ser para sempre. Pelos comentários aí, quero agradecer pelos comentários e dizer que vocês não podem simplesmente sair espalhando rivalidade. Se você acredita no pré, você tem suas bases. Se você acredita no pós, você também tem. E nós temos que respeitar, né? Como eu fui muito sincero aqui. Não trato todo pós como ou melhor, não trato o pós como geral. Não, cada um é cada um. E essa ideia aqui que eu quero deixar, pastor Rafael, para os nobres aí que dizem, se eu pegasse o Maxwell para debater, iria ser assim, ou se eu pegasse o Helry, ou se eu pegasse fulano cicrano, pare com isso, porque quando chega na hora, como diz aqui no meu estado, você se caga todinho. Você se caga todinho. Então pare com isso, seja humilde, mantenha a humildade. Porque quando eu fui entrar aqui, eu fiquei aqui, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar? Eu fiquei preocupado, porque eu não sabia o que eu iria falar. Mas aí o Espírito Santo, orei antes e tudo mais. Então, assim, tem que mostrar respeito e humildade. Se eu fosse na arrogância, o professor aqui teria acabado comigo. Da mesma forma. Então, assim, muito satisfeito, pastor Helry, muito satisfeito. E eu não tenho mais o que falar, não. Se você quer fazer um curso de escatologia pré, me chama aí no WhatsApp e agradeço aí a todos pelos comentários, negativos ou construtivos, para mim não faz diferença. Comentários, elogios, para mim, é um mesmo patamar, não, nem aumenta, nem diminui. Muito obrigado. 12 minutos para as considerações, professor Helry. Pessoal, muito obrigado aí a quem acompanhou o vídeo. Quero pedir autorização do professor Rafael e do professor Maxwell para eu estar postando esse vídeo posteriormente no meu canal também. Quero deixar bem claro, aí uma brincadeira aqui, uma provocação, podem ficar tranquilos, o arrebatamento não vai acontecer enquanto essa live estiver durando, porque nós temos a promessa de que primeiro os sinais se cumprirão, depois ocorre o arrebatamento. Não é uma iminência aberta, e sim programada nas palavras do próprio Cristo em Marcos, no capítulo 13, certo? Quero agradecer ao pastor Rafael por ter me dado essa oportunidade, quero agradecer ao pastor Maxwell por ter me dado essa honra de debater com ele. Se eu cheguei até aqui, porque eu sei que o professor Rafael não chama qualquer um para o canal dele, ele é bem criterioso, inclusive até enjoado demais com isso, é uma qualidade que ele tem. Se for para pecar, é melhor pecar pelo excesso de zelo, né? Então, se eu cheguei até aqui, se eu estou debatendo com o professor Maxwell, que é um cara altamente gabaritado, é porque Deus tem nos honrado aí na nossa caminhada de alguma forma, certo? Eu agradeço demais. E quem quiser vender algum terreno em Aparecida de Goiânia, ou Goiânia, Goiás, enfim, entre em contato comigo, consultas psicanalíticas, sigilo absoluto, profissionalismo de primeiríssima qualidade, modéstia à parte, entre em contato comigo, questão de síndrome, depressão, carga exacerbada de estresse, consulta de primeira qualidade, online, e se você quer adquirir os meus materiais, entre em contato comigo, meu livro recente é o comentário completo sobre o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, um dos maiores compêndios já produzidos no mundo sobre o Apocalipse, e é nosso, é brasileiro. Quer adquirir o livro, entre em contato comigo, você vai ganhar desconto, é um livro digital, eu envio no seu WhatsApp, no seu e-mail. Que Deus seja louvado por esse debate. Muito obrigado a todos. Bom, quero agradecer ao professor Helry e ao professor Maxwell por estarem aqui fazendo esse debate profundamente educado, humilde, acadêmico, preparado. E, de fato, o professor Helry tem razão. Sou profundamente criterioso para trazer pessoas altamente preparadas, principalmente do ponto de vista psicológico e emocional. Eu tenho alguns critérios de avaliação para que alguém venha ser entrevistado ou venha debater no meu debate. E entre esses critérios é o preparo psicológico e emocional. Não adianta você ser supostamente preparado intelectualmente, mas profundamente raso ou com a profundidade de um pires do ponto de vista emocional. Então, isso é preocupante. Quero dizer para vocês, dia 29 de julho, terça-feira, a partir das 20 horas, estará debatendo aqui o professor de grego, Euler Lopes, e o professor de grego, José Ferreira, ou Ferreirinha, sobre Mateus 24. Haverá, a igreja passará pela grande tribulação, fundamentado no texto, na perícope de Mateus 24. Então, esse vai ser vai ser maravilhoso esse debate, porque são dois professores de grego, dissecando o texto grego, fazendo exegese ao vivo e
mostrando os contraditórios da percepção exegética sobre Mateus 24. Vai ser maravilhoso. E lembrando vocês que também, dia 31 de julho, a partir das 18 horas, uma das maiores autoridades do mundo do texto massorético hebraico, Dr. Edson de Faria Francisco, estará sendo entrevistado pelo nosso canal. Eu tenho aqui, a minha biblioteca está aqui atrás, inúmeras obras dele, léxico, tenho aqui outra que eu comprei que nem tirei do plástico. Vou fazer aqui um processo de exame mais profundo sobre essas obras. Ele será entrevistado sobre tudo aquilo que ele produziu para a Academia Brasileira e aquilo que ele defende na Academia Internacional sobre o texto massorético. Então, quero dizer para vocês que já esteve conosco o doutor Cássio Murilo, tradutor da Igreja Católica da CNBB, já esteve conosco o doutor Esdra Costa Bento, um grande hermenêutica do Rio de Janeiro, um dos professores da FAECAT, já esteve conosco aqui o meu próprio professor, né, na minha graduação e também nos cursos de extensão de hebraico e grego, doutor Cláudio Martins, da PUC do Rio de Janeiro. Então, são pessoas assim como o Helry, são professores assim como o professor Maxwell, que a gente traz assim com essa educação, agradecendo também a participação do meu amigo professor José Ferreira, da última participação, e agora se preparem, porque terça-feira, dia 29, a partir das 20 horas, vai pegar fogo o debate entre dois grandes professores de grego. Parabéns para os professores, Helry e professor Maxwell. Meus amigos, vamos junto e misturado. E agora eu vi o professor Leonardo Andrade dizer que queria debater com alguém sobre escatologia que conhecesse de cultura judaica. A gente vai conseguir achar alguém para colocar o professor também Leonardo Andrade para debater nosso canal. Já estou avisando, provavelmente ele deva estar me ouvindo, e a gente vai articular alguém que possa fazer contrapeso, né? Eu talvez debateria com ele, mas infelizmente no meu canal eu quero ser o moderador, e eu quero que vocês entendam o quanto eu tenho tentado ser neutro. Desde o primeiro debate, não tomei partido. No segundo debate, mal falei, estou falando agora no final. Deixei todo mundo perceber a neutralidade da moderação do debate. Então, meus amigos, parabéns. Até terça-feira, dia 29, às 20 horas. Aguardo vocês. Um abraço, professor Helry, professor Maxwell. Tamo junto e misturado. E obrigado pela participação no canal acadêmico do professor Pastor Rafael Rocha. Um abraço a todos, meus amigos. Boa noite.